Fala um pouquinho de copinha, enfim. Tudo isso e muito mais aqui no Rodada 38. Obrigado pela sua participação. E eu só tenho a agradecer também aos meus companheiros Ale e Pedro. Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Boa noite, Armando. Estamos aí mais uma vez. Essa é a nossa quarta live já, né? Já é a quarta live. Rapaz, olha aí, quem diria? Já estamos na quarta live já. Tudo de bom. Hoje a gente tem bastante assunto, hein, cara? Tomara aí que hoje a live dê tempo de falar sobre tudo. É isso aí. E aí, Pedro? Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando, Ale. E é isso, né? Nossa quarta live. Estamos aí melhorando cada vez mais. E seguir. É isso aí, vamos seguir. Muito bem, é isso aí, vamos seguir. Bom, já vamos abrir a live com um assunto um tanto quanto delicado. A confusão lá no Corinthians, meus amigos. A confusão que está no Corinthians não é brincadeira. O Augusto Melo corre sério risco de sair do cargo. No entanto, eu conversei com uma fonte minha lá no Corinthians que me explicou um pouco do rito do processo que envolve esse impeachment do Augusto Melo. Ontem, o que gerou a confusão, o que ocasionou a confusão, foi a votação da aceitabilidade do prosseguimento no processo. Porque o Corinthians vive uma realidade de como se fosse da política brasileira mesmo, que é a realidade de qualquer clube associativo. Tem um presidente, que é o presidente da República, e tem o Conselho Deliberativo, que equivale mais ou menos a como se fosse a Câmara dos Deputados. E aí tem o presidente do Conselho Deliberativo, que é essa figura, como se fosse o Arthur Lira, vamos dizer assim, que hoje é o Romeu Tuma. Só que o mais engraçado de tudo é que há um ano atrás, Romeu Tuma, o Rubão, que era o diretor de futebol, Augusto Melo, que hoje se odeiam, que hoje tretam pra caramba, esses caras eram aliados há um ano atrás. E hoje um tá tentando derrubar o outro. Então ontem foi a votação para o segmento do processo. Não foi de fato a votação para tirar o Augusto. Né? No entanto, o Romeu Tuma suspendeu a votação, alegando que a polícia militar ia embora, apesar que os policiais falaram que não iam embora para fazer a segurança, tinha membros da gaviões organizadas, que estava gerando uma confusão. E aí, a votação foi suspensa. Se a votação retornar, certo? Se a votação retornar para o seu curso normal e for aceita, que é o que tudo indica, hoje está 126 o placar para continuar contra 119 para não continuar. O Augusto ele vai ser pré-julgado. Não, ele vai ser julgado. Vai passar por uma nova votação que aí sim vai derrubar ele. Num cenário hipotético, o Augusto ele é impeachmentado, ele fica 3 meses afastado. E aí, depois de 3 meses, é uma nova votação envolvendo todos os sócios do clube. Não são sócios torcedores, são os sócios do clube, certo? E aí sim que tudo indica que o Augusto vai continuar, porque muitos sócios estão com receio de votar. Porque tem uma organizada, tem uma torcida organizada, a Gaviões da Fiel, participando ativamente desse processo. Então essa minha fonte me garantiu que, olha, muitos sócios não vão querer votar, não vão querer participar da votação, e tudo indica que Augusto Melo vai continuar no cargo. Bem, fiz um breve resumo da história toda e agora eu quero ouvir os meus amigos. Quero ouvir o chat também, já temos aí alguns telespectadores no ar, né? Já vou colocar aqui na thumbnail também o tema da nossa live. E eu quero ouvir os senhores. Ale, como que você tá enxergando essa situação toda aí do Coringão, cara? Olha, como torcedor rival, tô achando isso muito bom. Salve o Corinthians! Salve o Corinthians! Deixa lá. Como bom torcedor rival, cara, quanto pior a briga dentro da casa tiver, melhor. Entendeu? Eu vi na internet aí falando que eles não continuaram porque acabou o papel da votação, né? Quer dizer, o clube tá sem dinheiro pra pagar a gráfica. Tem essa também, bicho. O clube tá sem dinheiro pra pagar a gráfica. Os caras não souberam fazer a contagem dos papéis que tinha que ter. Meu Deus do céu. Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que o Augusto não vai sair. Ao que parece, ele tá fazendo um bom trabalho.
ele tá conseguindo organizar um pouco as coisas aí. O Corinthians está com um baita de um time para disputar o estadual, o brasileiro desse ano e a pré-Libertadores. Eu não acho que ele vai cair. Eu acho também que uma boa parte aí dos societários não vão querer votar, porque, cara, você falou tudo no começo, é uma briga política. Sim. Tem um pessoal, tem uma galera aí antiga do Corinthians que tá querendo voltar, e a gente já sabe o que eles fizeram com o clube. O Corinthians está na situação que está hoje por conta desse pessoal que está querendo voltar para o poder do Corinthians. Uhum. A gente já viu aí em outras entrevistas o desequilíbrio deles, né? Imagina o que eles não fariam de novo com o Corinthians se eles voltassem para o poder. Se bem que, assim, particularmente eu acho que é só uma questão de tempo, né, para isso acontecer. Mas no momento do que a gente vê, eu acho que o Augusto não vai cair, não. Pedro Freitas, meu amigo, você acha que tem algum impacto no campo dessa confusão toda envolvendo a situação política do Corinthians? Eu acho que não. Principalmente pela reta final do Corinthians no ano passado. Em relação a isso, tem que até... Se pega o Corinthians no todo, se tem algo para tirar de positivo, a comissão técnica que consegue barrar a questão fora do campo com o campo. A gente vê que não influencia. O Corinthians terminou jogando muita bola e acaba não influenciando. Então, assim, isso é o ponto positivo. O ponto negativo é todo o resto, né? Porque só confirma aquilo que a gente falou na live passada, que, cara, é uma bagunça. Né? É o clube onde tem a diretoria mais bagunçada, assim, né? Pra dizer. E foi o que o Ale falou, como um torcedor rival, eu não tô nem aí. Não me influencia, não tô nem aí. Mas se a gente levar pro lado futebolístico e tudo mais, acaba sendo triste. Você olha pro Corinthians e vê ele nessa situação. E é uma situação que a gente olha e fala, tá, mas tem saída. Não tem como. Sabe? Eu acho muito difícil a gente olhar pro Corinthians e falar, não, tem uma saída. O cara que está conseguindo organizar a casinha, né, que seria o Augusto Melo, em relação a dívidas, em relação a todas essas questões, o cara tá para sofrer um impeachment, sabe? Então, querendo ou não, a gente olha assim e vê a bagunça que o Corinthians se tornou. E desde que isso não influencie o campo, maravilha. Mas tem que ver até onde vai conseguir separar o campo da política do clube, né? Muito bem, Pedro. Ó, já temos a nossa participação no chat. Gente, deixa o like aqui, se inscreve no canal, participa também lá nas nossas redes sociais, Rodada 38, no Instagram. Mas vamos colocar os comentários aqui no ar. Tirando o comando, salve! Salve, meu amigo. Ó, o Igor, sempre ativo aqui, meu amigo Igor Miller. Os caras são muito amadores. Essa tentativa de golpe é um tiro no próprio pé. Tá geral fechado com o Augusto até que se prove o contrário. Isso é verdade, gente. Querendo ou não, a torcida tá fechada com o Augusto Melo. Mesmo diante das acusações da Vaidbet, acusações de corrupção, escolhas erradas nas contratações no início do ano, o Augusto conseguiu virar a chave em prol dele, recebeu membros da organizada na sede do clube e conseguiu aí uma popularidade junto à torcida também, porque o campo corresponde. Se o Corinthians estivesse numa merda, se o Corinthians estivesse mal pra cacete, certamente o Augusto já não estaria mais no cargo de presidente do Corinthians. Que não é o caso. O Corinthians não perde desde setembro. Desde setembro que o Corinthians não perde um jogo oficial. Isso é muito relevante. Então a gente está diante de um presidente que é uma figura forte na torcida, mas que, no entanto, politicamente falando, está muito enfraquecido. Ele não tem a mídia, ele não tem o comando, mas ele tem o povo, Augusto Melo. Cara, eu vou falar uma coisa, eu acho que o que tá salvando o Corinthians, na minha opinião, é a torcida. Mais uma vez. A torcida do Corinthians está fazendo toda a diferença no clube do Corinthians. Quando eles falam que é o time do povo, né? Eu acredito que é nesse sentido, porque se não fosse interferência dos torcedores, cara, o Corinthians ia estar numa situação muito pior. Ah, com certeza. Seguimos aqui nos comentários, aqui, ó. Tirando o comando.
Vocês acham que essa situação política vai afetar negativamente o clube esse ano? Os caras não têm 1 ano de paz. Bom, eu acho que vai. Eu acho que vai afetar sim, daqui uns próximos meses, se o salário não cair, se o elenco não tiver 100% fechado, que é o que indica que está bem fechado o elenco, mas eu creio que essa situação, uma hora ou outra, vai afetar o campo sim, senhor. Não adianta você ter um elenco forte, você ter um grupo unido, mas com salários atrasados, uma situação incerta, porque no transcorrer da temporada, no transcorrer do ano, você vai ter que se deparar com renovações, você vai ter que se deparar com aumento de salários. E aí, quem que vai negociar tudo isso? Qual que vai ser a diretoria que vai sentar com o jogador e vai falar? Não sabe se vai ter diretoria, não sabe quem vai ser o presidente, não sabe qual vai ser o rumo da próxima presidência. Então tá muito complicado esse cenário político do Corinthians. Enquanto as coisas não se acertarem pro Augusto Melo, eu acho que o Corinthians vive uma incerteza. Eu acho que a gente pode pegar alguns exemplos, né? O Corinthians hoje ele é um time onde, querendo ou não, ele é um time muito forte. Eu continuo batendo nessa tecla. O time do Corinthians é forte, o elenco não. O elenco do Corinthians não é um time forte. Quando você pega para substituir Memphis, Yuri Alberto, Garro, no banco existem 2 ou 3 jogadores, talvez, a gente olha e fale. Até onde eu saiba, o Thales Magno era banco, mas quando ele entra ele faz gol. O Coronado é um bom jogador, ele é banco. De resto, tanto na zaga quanto na lateral, o Corinthians ele tem um goleiro, que é o Hugo. Sabe? Não tem um goleiro reserva. O Corinthians não tem uma zaga reserva. Tem 2 ou 3 jogadores reserva. Ou seja, o elenco do Corinthians é ruim. Mas o time inicial do Corinthians é muito bom. Só que, quando a gente olha para o Corinthians ao todo, o Corinthians não trouxe ninguém.